Fala, meus anjinhos, tudo bem? Eu sou o professor Heitor e hoje a gente vai falar sobre trabalho e energia no contexto da termodinâmica. A gente estudou na aula anterior o que era um gás ideal, os tipos de transformações gasosas que ocorrem quando a gente provoca variações, mudanças nas variáveis de estado, e hoje a gente vai entender algumas das consequências dessas mudanças nas variáveis de estado. Então vamos entender, definir conceitualmente o que é trabalho e energia interna de um gás. A primeira coisa que eu vou definir para vocês é a energia interna de um gás. A energia interna de um gás ela é o somatório das energias cinéticas de todas as partículas que compõem esse gás. A gente já discutiu que toda a matéria é composta por átomos, esses átomos por partículas e assim sucessivamente, né? E a gente já viu que essas moléculas que compõem a matéria em um gás, por exemplo, elas estão toda hora se movimentando, toda hora com uma certa velocidade. Se tem velocidade, se está em movimento, elas têm energia do movimento, a chamada energia cinética. Consequentemente, se eu quero saber a energia que um gás inteiro, ou seja, cheio de moléculas, tem, cada molécula a sua energia cinética, eu teria que fazer o somatório das energias de cada partícula, de cada molécula que compõe esse gás. Quando eu faço esse somatório, que é a representação por essa letra aqui, eu vou ter a energia interna do gás por inteiro. E essa energia, ela depende da temperatura. Você sabe, por exemplo, que se eu pegar, colocar esse recipiente com gás em cima de uma fonte de calor, bem aqui, eu vou dar mais energia, essas moléculas se agitarão mais, consequentemente, sua energia cinética vai aumentar, consequentemente, a sua energia interna vai aumentar. Então, temperatura e energia cinética, a energia interna de um gás, na verdade, elas estão diretamente ligadas, elas são diretamente proporcionais. Como é que eu calculo essa energia cinética, professor? Bom, eu falei que é a somatória de todas as energias cinéticas. Porém, a gente tem uma fórmula reduzida para fazer essa determinação. Geralmente, aqui no seu ensino médio, a gente vai trabalhar com gases, com partículas, com átomos monoatômicos, uma molécula de oxigênio, uma molécula de hidrogênio, e assim sucessivamente. Para a gente determinar essa energia interna, a gente utiliza essa equação aqui. 3 meios de nRT, as variáveis de estados que a gente já conhecia. Então, definido para você o que é energia interna de um gás, a segunda grandeza que eu vou precisar definir para você hoje é o conceito de trabalho de um gás. Quando é que eu vou ter trabalho de um gás? Bom, trabalho, se você já está entendendo essa revisão desde lá dos assuntos do primeiro ano, você sabe que é uma forma de transformação de energia cinética, energia potencial, energia térmica, enfim, assim sucessivamente. Logo, se você tem, por exemplo, aqui um gás que você faz uma compressão, você realiza uma força sobre esse cara, faz ele se movimentar, você transformou parte da energia que você tem em energia cinética, por exemplo, tá bom? Então, o trabalho está diretamente ligado com essa transformação de energia e ele vai ser definido aqui para a gente como sendo pressão vezes uma variação de volume. Toda vez que houver variação de volume, a gente tem trabalho ocorrendo. Quando não tem variação de volume, não tem trabalho ocorrendo. Como assim, professor? A primeira situação que a gente vai estudar para determinar o trabalho é uma situação em que a pressão é constante. Então imagina que eu pego aqui esse recipiente que tem um gás e eu vou aperto ele com a minha mão, faço uma força nesse cara aqui, aplico uma pressão nessa determinada área. Se eu estou fazendo uma força, eu vou acabar provocando com que esse êmbolo aqui desça. Ou seja, eu vou acabar diminuindo o volume de gás que vai estar aqui dentro. Esses caras serão comprimidos. Se quando eu faço uma pressão o volume variou, eu tenho trabalho, porque trabalho é pressão vezes a variação de volume. A mesma coisa vai ocorrer se por acaso eu fornecer energia para esse cara, as moléculas irão se agitar, esse gás vai expandir, ou seja, ele vai empurrar esse símbolo para cima, volume vai variar. O volume variou com a pressão interna do gás, eu vou ter trabalho, porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Agora, quando eu tenho aqui um recipiente com paredes rígidas, ou seja, esse símbolo não consegue subir nem descer, eu posso fornecer energia ou não, aqui dentro eu não vou ter variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, consequentemente eu não tenho trabalho. Uma coisa que eu quero deixar claro para você é que quando o gás sofre o trabalho, ou seja, nessa primeira situação aqui,
eu que empurrei o gás, eu estou realizando o trabalho. Então, se eu que estou realizando esse trabalho, o gás é que está sofrendo as consequências dessa minha ação. Então, a gente diz que o gás sofre trabalho, e esse sofrer trabalho é representado como um sinal negativo, tá bom? Agora, nessa situação aqui, em que é o próprio gás que empurra o êmbolo, consequentemente é o próprio gás que está realizando o trabalho, a gente diz que o gás realiza o trabalho e representado como sinal positivo na letra que representa o trabalho. A gente tem uma expansão. Correto? Bom, a unidade de trabalho é o joule, a mesma unidade de energia que a gente já discutiu. Porém, essa forma de você determinar o trabalho, pressão vezes o volume, você vai utilizar sempre que a pressão for constante. Sempre que a pressão for constante. Porém, professor, quando essa pressão não for constante, eu posso utilizar essa equação? Não, essa equação é apenas para quando a pressão for constante. E aí eu vou te mostrar uma segunda maneira de você determinar o trabalho, que ela é geral, tá bom? Se você tiver um gráfico de pressão constante como esse aqui, além de você poder utilizar essa equação aqui de cima, se você pegar e calcular a área sob esse gráfico aqui, numericamente, o valor que você encontrar aqui da área vai ser o valor do trabalho. Então, nesse caso, em que a pressão é constante, você pode determinar utilizando a equação e também calculando a área do gráfico. Nesse caso aqui, a gente tem um retângulo, a área seria base vezes altura. Porém, quando você tem uma situação em que essa pressão não é constante, essa pressão é variável, por exemplo, algo mais ou menos assim, ó, a pressão aumentando, a única maneira de você determinar aqui o trabalho desse cara seria calcular aqui a área sobre esse gráfico também. E aí, professor, como que eu determinaria a área sobre esse gráfico aqui? Esse aqui é um trapézio, então a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 e assim sucessivamente. Resumindo, pressão constante, você pode usar a fórmula. Pressão variável, você vai calcular a área sobre o gráfico, seja essa área aqui representada pela área de um triângulo, pela área de um retângulo e assim sucessivamente, tá? De um trapézio e assim sucessivamente. Entendido, gente? Eu espero que sim. Vamos continuar o nosso assunto.